deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Se você estiver com a sua Bíblia, quero te convidar para lembrar do texto de semana passada. 2 Crônicas, o capítulo é o 7. Nós lemos os contextos dos versículos e ficamos apenas no versículo 14. Por isso eu quero te convidar. 2 Crônicas, o capítulo é o 7, o versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. Esse texto nós falamos semana passada. Eu gostaria de convidá-lo para caminhar com a gente um pouco mais hoje. E só lembrando, se você estava semana passada com a gente, se você não estava, só recapitulando rapidamente. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre esse contexto que foi quando Salomão acabou de edificar o templo. E a partir desse momento que ele acabou de edificar o templo, no capítulo 6 ele faz uma oração maravilhosa para Deus, para que não só a estrutura ficasse maravilhosa, mas o agir de Deus e o povo, entendendo o agir de Deus, também pudessem ficar maravilhados. Por ora, ele assim fazendo essa oração, o capítulo 7 todo nós temos essa explanação, mas chega no finalzinho ali, a partir do versículo de número 11, Deus começa a responder a Salomão. E as respostas de Salomão, exatamente no versículo de número 12, caindo a noite, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ou seja, Deus ouviu e respondeu a oração que ele fizera no capítulo 6. E aí nesse texto do capítulo 7, exatamente do versículo 12 em diante, Deus começa a responder e Deus dá algumas palavras muito importantes nesse contexto. Uma delas nós chamamos de partícula, que é a palavra se. Que ele começa dizendo, a partir do versículo de número 12, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E aí ele começa dizendo, se eu cerrar, no versículo 14, se o meu povo, e ele começa fazendo essas afirmações com essa palavra, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela hoje, a partir do quê? Dizendo que Deus quer, Deus faz, Deus pode, e Ele tem intenção em fazer nesse instante. Só que a gente aprendeu semana passada, que Deus faz um pacto antes de fazer um pacto com estrutura, ou aqui Deus está, ou porque a arca estava naquele lugar, Deus estava ali. Deus estava mostrando para Salomão, na resposta do capítulo 7 da sua oração, é que Deus tinha primeiramente um pacto com o povo. O pacto com Deus era com o povo e não com a estrutura. Falamos semana passada, e talvez estejamos vivendo isso muito bem no tempo de hoje, não é? O segundo passo, que a gente falou semana passada, tem a ver com a enfermidade daquela época, que é a enfermidade latente de hoje também, que estamos enfermos, pois o texto mesmo diz que Deus iria sarar, e Salomão, nas suas orações do capítulo 6, fala de uma enfermidade, de peste, de uma série de coisas que estavam acontecendo, e que eles estavam pedindo a intervenção de Deus para sarar essa enfermidade. O segundo. E no terceiro, que nós aprendemos semana passada, é que o processo para acontecer dependeria da colaboração entre o homem e Deus. Era o homem fazendo a sua parte e Deus fazendo a parte dele. Não qualquer homem, mas um homem específico. Por isso eu quero convidar você hoje, nós vamos falar sobre essa tratativa, de quem é ou como é que é esse texto do livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Apenas o versículo 14. Se você estiver com ele aberto, leia comigo, grife aí as palavras que saltarem aos teus ouvidos. Diz assim, se o meu povo, Deus dizendo para Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, preste bem atenção, nós vamos ficar só nessa expressão hoje, mas eu vou ler o texto inteiro, mas hoje nós vamos falar sobre todos, mas não dá tempo, tem muita coisa maravilhosa que eu quero compartilhar com você, então nós vamos ficar nessas duas informações, até essa parte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí ele fala 4 verbos que são atribuídos aos homens, a mim e a você. Fizeram o quê? Me buscar, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar
e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, até aí, mais uma palavra diferente, então, diz o texto, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Essa é a expressão do texto todo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu quero fazer algumas considerações para você entender. É que Deus, só para a gente guardar um pouquinho, algumas pessoas me perguntaram, pastor, esse coronavírus, Deus quis? Talvez você precise entender, preste bem atenção aqui comigo, que há uma diferença entre querer e vontade. A minha vontade, por exemplo, vamos dizer assim, Isaías, você quer vir para São Paulo? Por exemplo, digamos que eu estou aqui em São Manuel, quero ir para São Paulo, do que você quer ir? Ah, você quer ir? Ah, eu não quero muito não, mas você vem? Vou. Você quer ir do quê? Eu falo, eu gostaria de ir de avião, mais rápido. Ah, mas a gente não consegue. Você pode vir de moto? Tá bom. De bicicleta? Tá bom. Mas não é a minha vontade, mas eu vou fazer isso. Mas não é a minha vontade. Só para você entender um pouquinho para nós. A diferença entre a minha vontade e fazer. Há um problema que nós confundimos entre permissão de Deus e vontade de Deus. Permissão de Deus e vontade de Deus. Porque no povo de Israel, inclusive nesse momento de deserto, de exílio, Deus permitia algumas coisas em relação ao seu povo que eles não entendiam. Como, por exemplo, como que Deus permitia que um povo muito mais corrupto, idólatra, xarope do que eles, pudessem levá-los para serem cativos. Senhor, pega um povo melhor, porque eles sempre reclamaram isso para Deus. Ah, Deus queria? Não, Deus permitia. É diferente. No deserto, muitas vezes, o que acontecia ali, nas circunstâncias, Deus providenciando algumas coisas, ou Deus fechando, como ele diz no capítulo 7, no versículo 13, cerrando, ou colocando uma barreira para que as coisas não acontecessem. Por que Deus faz isso? E aqui eu quero que você entenda que o Deus, o meu e o seu Deus, livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 12, melhor, diz que Deus, assim como um pai disciplina os seus filhos a quem ama, Deus também faz isso com a gente. E muitas vezes Deus permite alguns sofrimentos, algumas crises, segundo o próprio texto, algumas pestes, algumas ações desses tipos, para quê? Por causa da nossa rebelião. Por causa de muitas vezes eu e você sermos desobedientes a Ele, porque eu e você continuamos insistindo em pecado. Então muitas vezes Deus permite e Ele usa essas ferramentas, a chama de provação ou mesmo de permissão de Deus, para que o povo de Deus pudesse acordar. E eu creio também, nada do que está acontecendo no nosso país e no mundo é sem controle de Deus. Deus está sabendo o que está acontecendo com a gente. E por que Ele está permitindo? E aí eu quero te chamar a atenção, que talvez Ele está permitindo porque muitos lares estavam extremamente descontrolados e por causa desse coronavírus, quando voltaram, estão se reestruturando. Deus permite às vezes a mazela, as crises, todas essas ações para transformar o seu povo, para transformar a minha e a sua vida. O grande problema é que às vezes a gente não percebe isso. Não percebemos isso. Às vezes nós olhamos para todas essas situações, mazelas e crises, falando, Senhor, me livra, me livra, me livra. Mas talvez você deveria perguntar, Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo nesse fogo? Como o Senhor quer me transformar nessa situação? E aqui eu quero, antes de passar por esse sentido da permissão de Deus, nos critérios que nós vamos conversar hoje, eu queria que você entendesse que as nossas circunstâncias, crise, as disciplinas, as diversidades, todo esse processo fazem parte porque um dia nós às vezes nos distanciamos de Deus. Quero te lembrar lá do filho pródigo, do livro de Lucas, no capítulo 15, quando aquele homem tendo os dois filhos, um deles queria sair do lugar, do cuidado, do carinho. O pai deixou, e ele foi. Só que ele precisou passar por aquelas circunstâncias difíceis e contrárias, para que ele caísse em si e voltasse. E quando ele voltou, o pai o abraçou, fez uma festa que nunca tinha feito, ou seja, era muito maior a alegria de ter aquele homem de novo, de ter aquele filho de novo, aquele filho que estava perdido e foi achado, segundo a própria palavra de Deus. Mas sabe por que isso? Porque muitas vezes Deus permite para nos tratar. Deus permite essa situação para tratar a mim, para tratar talvez esse Covid-19, os nossos governantes, tratar as nossas gentilezas, tratar os nossos orgulhos, fazer-nos ser humilde, ou seja, Deus tratando todos nós, Deus tratando a mim e tratando a você. Mas a grande questão é, nós queremos ser tratados? Queremos ser peneirados diante da situação?
Por isso eu quero convidar você para a gente fechar nessas primeiras partes do texto, que é onde eu quero ficar um pouco mais com você. O povo voltando-se a Deus, depois daquela situação, o povo volta-se a Deus, depois daquela oração, o povo voltando a adorar a Deus no templo, depois de todo aquele processo, o povo volta, mas aí Deus diz para eles assim, com a resposta a Salomão: se eu fechar os céus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter. Essa palavra se converter dá a ideia para a gente que o povo não estava no caminho certo. Dava a ideia de que Deus não estava ouvindo direito. Dá a ideia de que o povo estava afastado de Deus. E essa primeira parte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é onde eu quero convidar você para a gente pensar um pouquinho. Essa expressão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nos dá uma temática muito maior, e eu quero dividi-la, mas antes eu quero deixar um tema para você. Essa primeira parte para mim tem a ver com a identidade de quem nós somos. Quem você é, quem eu sou no meio dessa crise. Não é qualquer um. Nós não somos qualquer um, segundo o próprio texto, a palavra de Deus diz nessa primeira identidade vertical, guarde isso, a nossa identidade vertical, é Deus dizendo se o meu povo, é uma declaração de Deus diante do povo, dizendo que esse povo da qual ele se declara é dele. É uma identidade, coloco aqui, vertical, onde é Deus fazendo isso. E isso ensina a gente algumas coisas muito claras. Primeiro, ensina a gente de que não são todos povo de Deus. Preste atenção nisso. Ah, pastor, e você já ouviu talvez essa expressão de as pessoas falarem: ah, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Sinto em te dizer, se você não sabia disso, você vai aprender hoje. O livro de João, no capítulo 1, versículo 12, responde a essa afirmação. Todos são filhos de Deus? Não. Portanto, diz a palavra, a todos quanto receberam Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos nós somos criaturas de Deus, mas filho e povo, só aqueles que encontraram-se com Jesus. Então quando Deus está dizendo lá, se o meu povo, Ele não está falando de todo mundo. Ele não está falando de você e do seu vizinho. Ele não está falando do seu vizinho e de você. Ele está falando de quem encontrou-se com Jesus. Quem já se entregou. Quem deu a sua vida a Jesus. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo que desde o Antigo Testamento, lá do Israel, lá de Moisés, vem se identificando e chegou em mim e você. E nós somos esse povo de Deus. E essa identidade, ela vem do alto céu para mim e para você. Por isso que é uma identidade vertical, é Deus dizendo quem nós somos, e não eu me auto-achando quem sou, mas é Deus dizendo quem eu e você, quem nós somos. Mas a segunda coisa que essa afirmação também nos ensina, é que apesar dos nossos deslizes, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas friezas espirituais, nós continuamos sendo o povo dele. Porque olha o contexto, o povo estava arruinado, o povo estava enfraquecido, o povo estava afastado de Deus, mas apesar disso, Deus ainda o chama de meu povo. Isso quer dizer que não importa muitas vezes o que você tem feito. Ah, mas pastor, eu estou errado, eu estou longe. Você continua sendo filho de Deus. Deus continua te amando e com os braços abertos. É você que se afastou, é você que distanciou-se dele, mas ele continua ali. Volto para Lucas capítulo 15, quando Jesus nos ensina sobre a parábola do filho pródigo. O pai continuava ali. Quando o filho voltou, que ele mesmo quis se distanciar, mas ele voltou, o pai estava na expectativa e continuou chamando de filho. E fez uma festa para o filho que voltou. Isso ensina a gente na consciência de que apesar disso, apesar das circunstâncias, Deus continua te chamando de filho. Deus continua lhe chamando de meu povo. Deus continua chamando você de filho meu e dizendo: eu estou aqui para falar com você. Eu estou aqui para te ajudar. Olha que identidade, olha que esperança, olha que conforto para a gente. Deus olhar para nós, apesar dos deslizes que eu tenho, que você tem, apesar da nossa frieza espiritual, Deus continua de braços abertos, querendo me abraçar e te abraçar. Essa é a verdade que também esse texto nos ensina. E por que ele está dizendo isso? Porque a palavra mesmo dele diz: se nós somos fiéis, ele é fiel. Mas se nós não continuarmos fiéis, ele continua sendo fiel, porque ele continua sendo Deus. Porque lá atrás, e em Jesus, ele fez uma aliança comigo e contigo. Ele fez uma aliança com o povo, com uma identidade. Não é com filho de A, de B, não. É com pessoas, como nós já falamos semana passada. Portanto, essa identidade de quem nós somos, essa identidade quando vem da verticalidade, o livro de Pedro também vai nos ensinar isso, quando ele diz: vós sois geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, herdeiros de Deus, meninos dos olhos de Deus, propriedade exclusiva de Deus, templo do Espírito, ou seja, tantos nomes que Deus vai dando para mim e para você, porque Ele se faz presente e nós somos dEle. Por isso que Ele pode dizer lá de cima e falar para mim e para você: vocês são o meu povo, você é o meu povo. E eu pergunto para você, nesse primeiro momento, o desafio para nós é esse: você tem essa identidade? Deus pode dos céus olhar para você e dizer: este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Deus pode olhar do céu, olhar para mim e para nós, quanto povo, estou procurando adoradores, esses são os meus adoradores. Será que Deus pode fazer isso com a gente? Pode fazer isso com você? Você é povo de Deus, você já se encontrou com Jesus, ou você ainda é criatura? Hoje o convite é para você, porque a palavra não é para todo mundo, a palavra é para quem é povo de Deus. Mas a segunda parte desse texto, ele não fala da identidade vertical, ele fala da identidade horizontal. Se a primeira é identidade vertical, quando Deus diz: este é o meu povo, se o meu povo, na horizontal, ele diz assim: que se chama pelo meu nome. Essa é uma identidade horizontal. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Eu quero mostrar para você. Se a primeira é vertical, a segunda é horizontal, a segunda tem a ver com o que as pessoas enxergam a gente. Como, por exemplo, como você se chama? Posso falar para a Angélica, os meninos estão aqui: como é que você se chama? Aí você vai responder: eu me chamo Angélica. Como é que você se chama, Isaías? Eu me chamo Isaías. Ou seja, você vai responder quando alguém te chama. Então a resposta que você vai dar, ela é horizontal, não é alguém que já sabe. Eles perguntam: quem é você? Como você se chama? Por isso que a ideia do texto, quando ele diz: é o meu povo que se chama, ou seja, não é só Deus que está dizendo quem eles são, é a horizontalidade, são as pessoas ao redor que estão dizendo que eles são o povo de Deus. Isso é muito importante a gente guardar, inclusive nesse tempo que a gente está vivendo, porque me parece, e aqui me permita fazer um pouco dessa reflexão com vocês, me parece que ao nosso redor as pessoas sabem que nós somos povo de Deus, da verticalidade, mas na horizontalidade parece que não sabem que nós somos povo de Deus. Parece que elas não reconhecem na nossa postura, no nosso testemunho, no nosso dia a dia, que nós somos povo de Deus. Por isso eu quero te convidar, nessa expectativa, como é que você tem sido chamado? Como é que você se manifesta? Quando as pessoas olham para você, como é que elas olham para você? Como alguém que é do povo de Deus, ou vão ficar embasbacado quando você disser: eu sou do povo de Deus? Você, você não é. Você é qualquer coisa, menos povo de Deus. Vou usar um pouco para amplificar e atualizar essa questão. Digamos que você está em algum lugar, está na academia, no trabalho, e as suas ações há muito tempo ali estão acontecendo, as pessoas te observando. Aí de repente, do nada, elas descobrem que você é cristão. E aí elas olham para você e perguntam: você é cristão? Sou. Não acredito. Não é, não pode ser. O que elas estão dizendo? Que as tuas atitudes, o teu comportamento horizontal, não estão dizendo que você é o que você está dizendo que é. As tuas palavras estão dizendo, mas o teu comportamento está dizendo totalmente o contrário. Como é que funciona isso? O outro lado também é verdade. Quando de repente alguém pergunta para você, e não pergunta como espanto, com a mesma frase, mas uma outra entonação, dizendo para você assim: você é cristão, não é? Aí você vai responder: sim, eu já sabia. Por quê? Porque as suas atitudes falaram mais alto e nem seus lábios precisaram ser abertos para eles descobrirem que você é cristão. Sabe o que é isso? Testemunho horizontal. Essa é a identidade que o texto está dizendo para a gente, que se chama pelo meu nome. Pessoas que também passam por crises, pessoas que também passam por Covid-19, pessoas que também têm problemas na vida, pessoas que têm problemas no relacionamento, pessoas que têm problema no trabalho. Somos iguais a todos, mas a grande diferença é a forma que nós nos comportamos nesses momentos difíceis, é a forma que eu estou agindo nessas horas, é a minha esperança, é a paz, como diz a palavra, que excede a todo entendimento. Vai fazer com que as pessoas fiquem assim: por que você é assim? Por que você tem esse comportamento? O que acontece com você? Eu sou cristão. Eu entendi, eu aprendi agora o que é isso. Por isso eu quero desafiar você, querido. Qual tem sido a sua identidade lá fora?
Se diante de Deus Ele se revela a você dizendo que você é parte dEle, é corpo dEle, Ele tem prazer em habitar em você, mas será que o nosso testemunho horizontal, a nossa ação, onde eles nos chamam pelo nome de Deus, será que eles estão chamando a gente mesmo como filhos de Deus? Será que o seu pai te chama como alguém que é filho de Deus? A tua esposa, os teus filhos, o teu patrão, os teus amigos? Será que na identidade que você tem transmitido a eles, tem sido uma identidade de um homem, de uma mulher, povo de Deus, que se chama pelo meu nome? Por isso, a terceira e última ideia que eu quero finalizar para desafiar o nosso coração nessa noite. Se a primeira é que nós temos uma identidade, em meio à crise tem uma identidade. Saiba quem você é. Se você está sozinho nessa crise, Jesus te convida. Ele convida você para chegar perto, porque você não precisa andar sozinho, porque Ele te amou e quer você por perto. Mas, no entanto, se você já tem essa identidade, e tem identidade vertical, tem essa identidade horizontal também, onde as pessoas olham para você e sabem quem você é. E para isso, o restante do texto, quando ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, essas duas palavras, elas vêm, mas antes ela é precedida por essa partícula hipotética, nós chamamos, que é a palavra no hebraico chamada rem, que é uma partícula hipotética ou condicional, que ela é colocada tanto aqui como uma outra palavra condicional diferente, que é o então, que é também condicional. E essa partícula hipotética que é colocado com a palavra se, que está no início do seu versículo, versículo 14, faz toda a diferença para a gente entender. E entender o quê? A terceira verdade que eu quero que você guarde hoje, que é, mais uma vez, trazendo aquilo que nós ouvimos semana passada, a colaboração entre o povo de Deus e Deus. Você tem uma identidade, não é porque você é legal, porque você é bom só, é porque Deus te ama. E você tem uma identidade para ser exemplificada na horizontalidade, porque Deus tem um projeto na sua vida, tem uma missão dada a você. Eu e você não estamos aqui à toa, temos um propósito. Deus deu um propósito para nós, uma identidade e um propósito. Isso é a razão de todo ser humano saber por que está aqui. Identidade, quem eu sou, e um propósito, por que estou aqui. E nós, como servos de Deus, temos isso. E aí, então, esse propósito, para quem eu sou e para que eu estou aqui, me leva a entender que eu tenho que colaborar em ações a despeito do meu Deus que me criou. Por exemplo, se você, vamos usar aqui um exemplo bem claro, se o marceneiro montasse uma cadeira, fizesse uma cadeira, ele colocou o nome daquele objeto de cadeira, e fez como objetivo ser cadeira. E se alguém pega aquela cadeira e coloca em algum lugar pendurado, ele fala, poxa, perdeu o objetivo. Não era esse o objetivo. Você é cadeira, é para as pessoas sentarem numa cadeira. E o Criador vai ficar feliz porque a sua criação viveu o propósito da qual foi criado. E talvez nós estamos perdendo o propósito de sermos criados. Por isso que não está havendo essa coligação, essa colaboração do povo com Deus. Por isso que Deus vem aqui e coloca esse se. E isso ensina a gente algumas coisas, eu quero que você guarde. Primeiro, ensina que Deus pode, que Deus quer, que Deus tem desejo de fazer. A palavra de Deus, livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz exatamente isso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, Deus pode, Deus quer fazer. Mas por que Ele não faz? O se atrapalha. Por que Ele não faz? Porque é uma condicional. Por que Ele não derrama? Por que Ele não faz o que tem que fazer? Por que Ele não cura? Por que Ele não faz isso? E nós ficamos às vezes perguntando assim, diante do geral e diante da nossa própria vida individual. Por que Deus me deixa passar por isso? Por que está acontecendo isso? Por que aquilo? Por que eu não consigo ter essa plenitude? A questão primária é essa, Deus pode, Deus tem poder, Deus quer fazer, mas o se atrapalha. A segunda verdade é que as nossas ações, as nossas omissões, guarde isso, tanto as ações quanto as omissões, muitas vezes impedem o agir de Deus na nossa vida. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, vai dizer exatamente isso, que não são as mãos de Deus que estão encolhidas que não nos possa salvar, e nem surdo o seu ouvido que não nos possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, fazendo com que Ele não nos ouça e nem possa nos acudir. Ou seja, Deus pode, Deus quer, mas o que eu faço ou o que eu não faço, não permite que Deus abra as janelas do céu, não permite que Deus sare a nossa terra, não permite que Deus venha com bonança, não permite que Deus venha fazer algo na minha e na sua vida, e muito menos na nossa igreja, como também na nossa nação. É isso que o texto está dizendo, e eu gostaria que você entendesse, que bênçãos são retidas,
poder é retido, alegria, plenitude da parte de Deus são retidos. Por quê? Porque o povo não se converte, porque o povo não se humilha, porque o povo não busca, porque o povo não ora. Falaremos desses 4 verbos posteriormente, semana que vem. Quero convidar você a ficar com a gente esse mês de maio, aprendendo sobre esse texto. Mas olha que interessante, eu quero fazer a sua pergunta para você, para a gente partir para a conclusão. Você já se perguntou que talvez algumas coisas na sua vida atrasam demais? Já se perguntou? Por que demoram tanto? Por que demoram tanto? Por que Deus não faz logo? A questão não é Deus fazer logo. A questão é você estar preparado para receber o que Deus tem para lhe dar. Por isso eu quero te convidar numa reflexão muito profunda. Pense do que eu vou te dizer agora. Deixe Deus falar ao teu coração. Nós não estamos falando de salvação. De salvação você não precisa fazer nada. Você precisa só ser pecador. Nasceu, é pecador. A graça de Deus inunda e a gente está salvo para a glória dele. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé, só. Mas o exercício que eu e você precisamos fazer, a fé, a graça, não anula a minha e a sua ação natural do dia a dia, de progressividade, santidade e crescimento. E as pessoas às vezes querem mais de Deus, mas não abrem mão do seu dia a dia, não colocam Deus na sua agenda, não colocam Deus como devocionais, não colocam Deus no seu momento, e querem mais de Deus. Como é que você quer mais se você não faz aquilo que você quer? É querer comer mais de Deus, mas se você não tem fome, você só fala e não tem. Ah, pastor, eu quero a minha vida transformada, mas você não se coloca. Se você fizer isso, Deus vai te sarar, é o que está dizendo o texto. Ah, pastor, eu quero a minha família restaurada, mas o que você está fazendo para lutar por ela? Como a gente sempre comenta aqui, as pessoas falam, pastor, eu quero emprego. É acordando 10 horas da manhã, você não vai conseguir emprego, meu irmão. Deus não vai fazer esses milagres não, porque o sobrenatural de Deus vem a partir do natural do homem. Por isso que essa colaboração entre Deus e o homem precisa ser muito claro para nós. Essa é aquela graça que nós precisamos entender, que não é essa graça barata, foi um preço, Jesus pagou um preço muito alto por mim e por você. E o grande problema é que nós queremos as coisas, queremos as bênçãos, mas não fazemos isso. E isso parece ser uma coisa muito comum da população. Não só brasileiro, mas de todos nós, mas esse é o me utilizar do brasileiro. Nós queremos que um país seja melhor, um governante melhor, mas nós somos às vezes corruptos no nosso dia a dia. Nós somos corruptos, às vezes, no dia a dia, num troco, numa coisinha pequena, numa alguma coisa pequena demais, aqui nós somos corruptos. Quando nós podemos furar fila, nós furamos, aí o governador faz alguma coisa errada, nós os criticamos. O que é isso? Nós queremos que lá mude, mas aqui não mude. Nós queremos que Deus intervenha, mas Ele não encontra em nós um coração disposto a ser usado para essa intervenção acontecer. Por isso eu pergunto para você, como é que funciona? Como é que funciona esse caminho? Está demorando? Talvez não é que Deus está demorando. Talvez é que Ele não está enxergando em você algumas posturas das quais Ele pode já executar, porque Ele não encontra essa ligação, esse acesso em mim e você para agir na minha e na sua vida. Portanto, concluo deixando os desafios para a gente pensar. Nós vamos fazer a nossa Santa Ceia daqui a pouquinho, e eu quero te convidar para pensar sobre isso. Porque o texto ele é tão lindo que ele diz, se o meu povo, que eu entendo que é meu, que fiz uma aliança com eles, que se chama pelo meu nome, que tem essa identidade por onde eles andam, as pessoas os chamam pelo meu nome, e quando eles estão com problema, eles também me chamam pelo nome, porque eles têm a quem acudi-los. Se esses se humilharem, se esses orarem, me buscarem, se converterem, ou seja, a ação que Deus quer fazer, Ele quer fazer. Mas às vezes Ele não pode, porque eu e você não estamos prontos para receber. Porque falta postura, falta atitude minha e sua, para o maior, a plenitude, o grande de Deus ser derramado sobre as nossas vidas. Quem sabe, na sua vida está um pouco travado, e não é por causa que Deus não quer. É porque talvez você não está avançando como deveria. Talvez é você que está faltando um pouquinho como deveria. Talvez é você que está precisando dar um passo em direção a Deus, e Ele também na sua direção, para que vocês se corroboram, e o ser faz todo sentido, e a transformação aconteça nesse ambiente que está precisando. Por isso, quero te convidar, pense e guarde. Primeiro desafio para você levar para casa e praticar nesses dias. Viva como o povo de Deus. Que o teu testemunho seja real e verdadeiro.
para Deus e para as pessoas que estão ao teu redor. Como é que anda seu testemunho horizontal? Viva como povo de Deus. Inclusive nessa crise, tenha alegria, tenha esperança, tenha certeza de que Deus está contigo. Viva assim. Segundo desafio que eu te faço, Deus quer fazer algo nesse tempo de crise na sua vida. Se Deus está permitindo, é que Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Então descubra, busque, pergunta: Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo nesse tempo? O que o Senhor quer transformar? O que o Senhor quer mudar em mim nesse tempo? Pergunta para Ele. Não, por quê? Pergunta: o que o Senhor quer fazer comigo nesse tempo? E o terceiro e último desafio para pensarmos: Deus Pai está com saudade de você. Talvez você está longe do Pai, igual o filho pródigo. Talvez você está afastado, faz tempo que você não conversa com o Pai, não ora, não lê a palavra de Deus, não tem aquele envolvimento com o Pai se achegando perto de você. A palavra, o terceiro e último desafio para você é esse: volte aos braços do Pai, Ele está com saudade de você. Ele está com saudade daquele momento que você chegava perto dele e abria o coração. Ele estava com saudade daquele momento onde você tinha o seu lugar secreto e tinha um momento onde você falava com Ele. A partir desses gestos, é muito possível que Deus vai olhar e falar: poxa, eles estão se humilhando, estão buscando, estão se convertendo, estão orando, estão querendo algo de mim. Então, a palavra de Deus diz que Ele perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Que tal pedir para Deus sarar a tua família, sarar a tua casa, sarar a sua vida, sarar o nosso país, o nosso mundo? Ele depende de mim e de você, não são dos ímpios, nem dos pagãos, não é do governo. Não que isso não seja importante, é muito importante. Mas segundo o próprio texto, o mais importante é que o povo dele se converta de verdade a Ele. É que as pessoas ao nosso redor percebam a quem nós servimos. Que servimos a um Deus verdadeiro, um Deus amoroso, um Deus da qual nós sabemos quem nós somos. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu faço quem Deus diz que eu faço. E eu creio no que a palavra diz para eu crer. É isso que precisa acontecer comigo e contigo. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong.